Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Hoje vamos dar continuidade falando sobre essa mente nova que eu e você recebemos da parte de Deus quando nós nascemos de novo, quando passamos pelo novo nascimento. O que é o novo nascimento, pastora Verinha? Quando você recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele veio morar em nós, na pessoa amada do Espírito Santo. Recebemos o Espírito Santo que fez de você e de mim a sua casa, a sua habitação. Então hoje nós temos, não deixamos de ter essa mente natural, mas recebemos uma mente espiritual, a mente que procede de Deus, do Pai, que é guiada, dirigida pelo poder da palavra de Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós. Amém, meus queridos? E falando sobre mente natural e mente espiritual, eu sempre quero fazer uma pergunta a vocês, de acordo com os estudos que estamos fazendo na palavra. Qual mente você tem permitido que seja usada por você mesmo, primeiramente? Por você, dando toda a liberdade para que o Espírito Santo possa usar a sua mente natural, com todas as informações que eu e você recebemos por parte de Deus na sua palavra. Então, estude a palavra de Deus. Nós devemos ser renovados aqui em Efésios, que eu vou usar o texto, o livro de Efésios, falando do capítulo 22, 23 e 24. Nós lemos que devemos ser renovados em nosso modo de pensar. Isso significa que nós devemos ter uma atitude mental e espiritual renovada. Sabe por quê, meus queridos ouvintes? As atitudes começam na nossa mente. As nossas mentes são renovadas, sabe como? Pela palavra de Deus. Ler a palavra de Deus, ler a palavra de Deus diariamente. Renovar as nossas mentes mudam as nossas atitudes. Renove a sua mente na palavra de Deus. Não só hoje porque você vai ouvir esse estudo, mas todos os dias. Nós devemos abandonar, sabe, toda a nossa maneira errada de que vivíamos antes, principalmente não dando lugar para a ira em nossos corações. Eu quero ler o versículo 22 de Efésios, 23 e 24, que fala assim para nós: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados, que é o verso 23, no modo de pensar, 24, e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Amém? Em nome de Jesus, a verdade é essa aqui que eu acabei de ler para vocês. A verdade para nós é a palavra de Deus. É todo, de, todo o conceito daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Eu falo para que vocês deixem Deus falar no seu espírito. Peça para Deus te dar um coração sensível, sabe, para que você possa ouvir a palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus. E esses 3 versículos, eles nos ensinam sobre essa relação entre nossos pensamentos e as nossas atitudes. No verso 22 diz que nós devemos nos despir da nossa velha natureza, do velho homem, né? E o versículo 24, ele continua falando que devemos nos revestir da nova natureza, que é o novo homem criado à imagem de Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Resumindo, o versículo 22 diz para que nós pare, para que nós pararmos de agir de modo impróprio, né? E no versículo 24, ele diz para que nós começamos a agir de forma adequada, de acordo com a palavra de Deus. E o versículo 23, ele fala assim, que nós devemos, né? É como se fosse um versículo ponte, o versículo 23. Ele fala assim, a serem renovados no modo de pensar, pensamento,
que se transforma em atitudes, né? Renovados em nosso modo de pensar. Nós devemos ter uma atitude mental e espiritual renovada, porque todas as atitudes começam na mente. As nossas mentes são renovadas pela palavra de Deus, amém? Porque o novo homem, criado à imagem de Deus em justiça e em santidade, ele é proveniente da verdade, proveniente da palavra de Deus, amém? Então, nós devemos ser renovados na nossa maneira de pensar. E a Bíblia fala que é impossível você e eu passarmos de um comportamento errado para um comportamento certo, sem primeiro, amados, nós modificarmos os nossos pensamentos. Então, eu quero dar um exemplo aqui. Uma pessoa passiva, ela pode até querer fazer a coisa certa, mas ela nunca vai fazer isso, a não ser que ela ative a sua mente deliberadamente, sabe? Por, por vontade própria, de querer mudar e se alinhar com a palavra de Deus e com a vontade de Deus, né? Em nome de Jesus, amém? Então, nós podemos entender que nós não vamos experimentar uma reviravolta nas nossas vidas, embora você queira, né, ser livre, né? Mas se você não quer mudar o seu comportamento, a sua maneira de pensar. Se você deseja, amados, se nós todos desejamos agir de modo diferente, nós vamos ter que começar a pensar também de modo diferente, porque o nosso comportamento começa com os nossos pensamentos. E pensamentos errados levam a ações erradas, mas pensamentos corretos levam você e a mim a ações corretas. Ah, o que quer dizer uma ação correta? Uma ação de acordo com a verdade da palavra de Deus. E eu quero falar para vocês, deixe a palavra de Deus criar raízes em você, dê oportunidade para você mesma e não dê oportunidade para que o diabo ganhe espaço em sua vida, em nossas vidas, através da nossa mente. Se nós nos recusarmos a rejeitar qualquer brecha nas nossas vidas, para que isso não seja oportunidade para o inimigo das nossas almas, eu te encorajo a você lidar com a sua vontade de acordo com a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, amém? Então, quer ter uma mente renovada? Quer ter uma nova maneira de pensar? Então, tenha uma atitude mental e espiritual renovadas pelo poder da palavra de Deus, amém? Leia a palavra de Deus diariamente, renova sua mente, porque só assim nós vamos poder mudar as nossas atitudes. Renove a sua mente pelo poder da palavra de Deus, amém? Leia Efésios, capítulo 4, se você puder, leia todinho, amém? Eu fiz esse rápido estudo nos versículos 22, 23 e 24. Amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe.